Sim. Boa tarde. Ok, Ana, Posso ler? agora você vai ler. A consciência leve. Isso. Temos ainda um último capítulo sobre as ordens e desordens que nossa alma coletiva e o campo espiritual, que essa alma domina. Falarei um pouco sobre os elementos sagrados, divinizado em nossa cultura, e que, ao mesmo tempo, justifica as desordens que levam muito daqueles que nela confia a doença, a infelicidade e a morte prematura. Direi algo sobre a boa consciência e o seu lado obscuro, por muitos desconhecidos. Essa consciência que vivemos em nossos sentimentos como culpa e inocência pertence mais à nossa alma que ao nosso espírito. Entramos em sintonia com esse espírito por meio de um movimento criativo que é voltado para tudo. Não importa como seja, podemos ver que a nossa boa consciência tem mais a ver com a alma, com a nossa alma coletiva, quando observamos a diferença entre a boa consciência de cada família. Ou seja, muitas coisas vivenciadas como culpa em uma família são sentidas por outra como virtude e inocência. A boa consciência serve a fins diferentes em famílias diferentes. Qual é a tarefa de nossa consciência leve? Para que ela deve servir? Ela nos garante, contanto, que sigamos o direito de pertencer à nossa família e ao nosso grupo. No final, o sentimento de inocência, que diz apenas que podemos estar certos dos nossos direitos de pertencimento. E daí é que a boa consciência obtém uma importância fundamental para nossos sentimentos e ações. Temos boa consciência quando nos comportamos de acordo com as regras de máxima do nosso grupo. Por outro lado, a divergência de exigências de nossa família e de nosso grupo, ficamos com a má consciência, ou seja, ficamos com medo de estar colocando em risco o nosso direito de pertencer ou de já ter perdido. Essa consciência nos acompanha em todos os momentos. Ela reage imediatamente por meio de um sentimento de culpa, mesmo antes de pensarmos nisso. Ela nos possibilita reagir imediatamente e alterar nosso comportamento de forma adequada. A má consciência é um sentimento instintivo, similar ao nosso sentimento de equilíbrio. Quando perdemos o equilíbrio, reagimos imediatamente com o movimento por meio do qual restauramos sem pensar, antes de nos machucarmos. Essa consciência não tem nada a ver diretamente com o espírito ou com Deus, aqui no sentido convencional, muito menos com uma voz de Deus em nós. Também podemos observar isso quando um animal, por exemplo, um cachorro, fica com má consciência ao perceber que, com seu comportamento, colocou em jogo o direito de pertencimento. Ou seja, essa consciência é um instinto útil que nos ajuda a perceber a todo momento até que ponto ainda temos ou não o direito de pertencer. É um instinto de sobrevivência. Sem essa consciência, não poderíamos sobreviver. Esse é o lado positivo de importância vital. Ao mesmo tempo, ela possui efeitos perigosos para a nossa convivência humana. Por meio de nossa boa consciência, decidimos quem pode ou não pode pertencer à nossa família, no sentido restrito e amplo. Ou seja, por meio de apelação à nossa boa consciência, decidimos constantemente com relação ao direito de pertencimento
de outros indivíduos ao nosso grupo, não apenas aqueles que se encontram fora de nossa família e de nosso grupo, mas também membros de nossa família. Por meio da apelação à nossa boa consciência, excluímos membros de nossa família e de nosso grupo. Nós o excluímos com todas as consequências que recaem tanto sobre os atingidos quanto sobre a alma coletiva de nossa família. Por exemplo, que outros membros de nossa família, apesar de não terem tido qualquer participação na exclusão desse membro da alma coletiva, tenha de assumir o destino do excluído, incluindo até doenças graves e uma morte precoce. Desse modo, a boa consciência define sobre a vida e a morte. Essa consciência decide quem pode viver e quem deve morrer, tudo em nome da justiça, sendo que, no final, a justiça apenas define quem tem ou não o direito de viver. Formularei aqui com todo rigor perante a vida, Perante a vida, não existe inocência ou consciência leve a que alguém possa se referir para dar algo a outrem. Em uma sentença de morte, sim. A consciência espiritual. Retorno agora às ordens fundamentais do amor. Primeiramente, a ordem do igual direito de pertencimento. Por trás dessa ordem, atua também uma consciência. Contudo, ela é diferente daquela que sentimos como culpa ou inocência em nossa consciência evidente. Aqui atua uma consciência espiritual, que serve a uma ordem abrangente. Ela está a serviço da vida, de forma igual para todos. Por isso, essa ordem não é percebida, reconhecida ou imposta pela nossa boa consciência. A ordem da consciência espiritual serve o amor. A ordem da boa consciência justifica o assassinato. Será que fui muito longe? Todos os grandes conflitos, por exemplo, entre religiões, nas cruzadas e nas grandes guerras da atualidade, são guerras de consciência. Mas um lado se sente melhor que o outro, por isso, inocente, devido à própria consciência. Extraem disso o direito de colocar o outro lado a serviço do seu próprio Deus, o Deus da própria boa consciência, e, se necessário, sacrificá-lo por esse Deus, ou seja, matá-lo em seu nome. A segunda ordem da consciência espiritual é a precedência daqueles que vêm antes sobre aqueles que vêm depois. Dá a cada pessoa o lugar que lhe cabe de todo e que não pode ser disputado com ela por ninguém. Diferentemente da boa consciência, que elege alguns aos céus pela sua inocência e condena outros pela sua culpa, ela é uma ordem da paz, na qual cada indivíduo pode assumir o lugar que lhe cabe. Ao mesmo tempo, esse indivíduo ascende, como que, por si só, de baixo para cima essa ordem, sem que isso gere conflito. Essa é uma ordem de crescimento, tudo no seu tempo, até que tudo a seu tempo chegue ao fim e se conclua sem arrogância. É uma meditação. Muito bem. Muito bonito. Muito bonito. Então, vamos agora fazer umas referências aqui a esse texto. Primeiro ao texto inicial, a consciência leve. Quando nós queremos ter consciência leve, então lançamos mão
da boa consciência. É a boa consciência também quem exclui. Então, se a gente pode prestar atenção aqui, né, dessa questão dos... Olha aqui que frase ele coloca. Muitas coisas vivenciadas como culpa em uma família são sentidas em outras como virtude e inocência. Então, parece que para cada família existe uma concepção, existe uma maneira de ver, existe uma maneira de compreender a vida. Para alguns, onde o orgulho, principalmente a híbris, né, é o orgulho, eu sou melhor, aquela família não é boa, não é igual à minha é melhor. Então, isso é levado a cabo pela boa consciência. E muitas vezes é essa questão que paira sobre os próprios elementos de uma família. Ele coloca duas leis aqui, né? A lei do pertencimento, onde se fica nessa dualidade entre a boa e a má consciência, e a lei da hierarquia, da precedência. Então, se a gente vem para cá e vê assim, como é uma família e a força que ela tem sobre nós, imensa, tremenda, nós não fazemos nem ideia. E essa força é tamanha porque ela vem através dos nossos genes. Ela vem de longe, né? Então, o que de fato atua sobre nós? Atua sobre nós diretamente 3 gerações. Nada começou com você. Então, ao mesmo tempo que isso produz alívio, ao mesmo tempo que isso produz grande responsabilidade. Porque é os passos que você dá hoje que vai perpetuar para os seus descendentes. E os passos que alguém deu antes de você, chegou até você, né? Os maus passos chegam até nós como impedimentos. Impedimentos para o sucesso, impedimentos para a alegria, impedimentos e propensão para as doenças. Então, chega até nós como impedimentos, os maus passos. E os bons passos chegam até nós como sucesso, força, saúde, alegria, equilíbrio. Então, a força da família vem de longe. Porque de longe é que vem a força, né? É que vem a vida. Então, a vida é algo muito interessante, né? Quando fala das 2 polaridades entre vida e morte. Então, são as grandes forças, né? O Bert colocava 3 forças: vida, morte e destino. Vida, morte e destino. Quando eu penso no destino, eu penso em algo que precede as nossas vidas hoje. É algo que foi marcado nesse campo eletromagnético das nossas vidas, pelos passos que foram dados anteriormente a nós. E a morte, a vida, submerge na morte. Então, a gente precisa ver essas grandes forças que nós estamos mergulhados dentro delas. E como mergulho dentro dessas, da vida, da morte, do destino, é que precisamos ver a força dessa má consciência. Olha que, por outro lado, ao divergirmos das exigências da nossa família e do nosso grupo, ficamos com má consciência. Fica com má consciência e coloca em risco esse pertencimento. Porque existem crenças que formam a nossa boa consciência. Então, a gente precisa estar atento, né? À força do que é dito e à força do não dito, que passa subliminar com as nossas crenças. E, às vezes, não temos a consciência. Por isso, uma atitude de inocência.
Ah, mas eu fiz isso com a boa intenção de... Portanto, eu excluí você com a boa intenção de... Né? Você fez alguma coisa ruim na minha família, então você está fora da família. Né? Você é o louco da família, está fora da família. Você é a pessoa dependente financeiramente da família, então você está fora da família. Você é o rebelde, então você fica fora. Então você não é a pessoa que nos traz orgulho. Você não é a pessoa que nos traz alegria. Então, isso tudo, gente, a cada dia eu vejo como é danoso, como isso causa sofrimento. E é através dessa boa consciência. Eu acredito que é uma sentença de morrer? Sim. Essa é a consequência. Essa é a consequência. E o que o Bert nos coloca assim, né? Ele diz que a consciência é como um instinto. E a gente precisa ver os efeitos que a boa consciência nos traz. Quando a gente levanta certas bandeiras nos grupos de trabalho, quando a gente está no coro. Ah, fulaninho, é assim, às vezes não presta muito não. Então, quantas vezes nós somos tragados para estar no lugar indevido, porque a gente entrou na boa consciência grupal. Quem pode ou não pertencer à família, decidimos o pertencimento dos outros na família. Nós os excluímos com todas as consequências que recaem tanto sobre os atingidos quanto sobre a alma coletiva de nossa família. Por exemplo, que outros membros da família, apesar de não terem tido qualquer participação na exclusão deste membro da alma coletiva, tenham que assumir o destino do excluído, incluindo até doenças graves e uma morte precoce. Vocês percebem a dimensão disso? A grandiosidade que é isso? E o poder que você pode ter entre a vida e a morte de alguém? Isso me mobiliza por demais, por demais. Então, e ele traz assim, vocês estão assustados com isso? Isso é o que leva um passo para a nossa consciência plena, para que a gente possa se associar à consciência espiritual, onde tudo pertence. A consciência espiritual é que nos diz, nós somos um. É a consciência espiritual que diz que esse mundo é nosso, ou seja, somos uma raça humana. Somos uma grande família, separadas por laços consanguíneos. Então, e essa consciência espiritual, ela só serve ao amor, à inclusão. Só serve uma ordem da integração, da parceria, do crescimento, do desenvolvimento do nosso espírito. O sol nasce para bons e maus. E a vida pertence aos bons e aos maus. Ou seja, pertence a todos nós. Então, por isso, precisamos fazer esse grande mergulho para poder se dar conta do que isso de fato representa nas nossas vidas. O que isso de fato representa na nossa consciência plena espiritual, quanto seres espirituais. E como isso representa para a integração de todos. Caso contrário, gente, o que estamos fazendo aqui? Brincando de viver.
como encontramos e nos deparamos com os diferentes, com as pessoas que pensam diferente, com as pessoas que quando se expressam diferente e distintamente do nosso sistema familiar e da nossa boa consciência. Como é que agimos? Se estamos mergulhados hoje no mar de intolerância. Ninguém pode pensar diferente, ninguém pode agir diferente, todos soldadinhos de chumbo. Então, quando não podemos olhar para a vida de uma forma que integre a todos, que faça crescer a todos, como uma comunidade de destino, não estamos aqui nesse tempo do planeta por acaso, porque nada é por acaso. Então, quando a gente entra nessa amplitude, e mesmo os diferentes, só os diferentes são iguais. Então, somos todos iguais, somos todos um. Por quê? Porque somos diferentes. Premissas diferentes, percepção de vida diferente. Mas o fato de ser diferente não nos dá o direito de sermos exterminadores dos outros. O que é o desejo de extermínio? É o máximo de você não pertence. Você não pensa igual a mim? Então, você não pertence. E aí, criamos cisões e exclusões. Queria ouvir vocês, e queria ver se tem alguma pergunta. É forte essas coisas, né? Muito forte. Maria, Oi? na leitura do livro... Deixa eu virar para você, para colocar você aqui. Tá. Sim, diga. No livro anterior, a gente estudou bastante a respeito das consciências, né? Sim. E até ter a má consciência nos leva a um lugar muito especial, porque nós podemos fazer um caminho diferente e libertar todo no sistema, né? Sim, sim. E a gente precisa saber, assim, que a má consciência não é nos tornarmos maus, não. É fazer diferente daquilo que a boa consciência espera. Olha as implicações que traz isso aqui, né? Doenças graves e até morte precoce. E a nossa atitude, às vezes, excludente, pode matar uma pessoa. E, às vezes, por uma palavra certa, forte, pode integrar uma pessoa, mas jamais excluí-la. A gente precisa fazer essa distinção, né? Me lembro assim que minha avó dizia assim, que às vezes, na falta de um grito, se pode perder uma boiada. Significa o seguinte, né? Que você não pode deixar que as coisas aconteçam a qualquer preço. E você não pode comprar as coisas de uma forma barata, né? Então, diante disso, o que é que nos leva? Nos leva a fazer várias distinções. Aonde a minha fala, ela acrescenta, ela é valor, e aonde a minha fala, ela é simplesmente destrutiva. A destruição pela destruição. Ou ela é, eu entro no coro da boa consciência. Eu queria saber se vocês compreenderam bem essa distinção entre a boa consciência e a má consciência. É importante isso para que a gente possa ver todas as consequências das nossas atitudes. E daqui para frente, né? Porque o que foi passado, a gente tem que levar como aprendizado. Os erros, nós precisamos integrar nas nossas vidas como aprendizado. E aí também curamos quando colocamos os erros no momento do aprendizado. Agora, continuar errando é depois que se conhece, passa a ser uma escolha. Antes, não.
é a má consciência, só serve para que a gente avance, para que a gente possa fazer coisas muito boas através dela. Da nossa possibilidade de fazer diferente. Não é fazer mal ao outro, mas fazer diferente. E assumir as consequências para o diferente. Um exemplo de uma má consciência, né? Uma família de pessoas muito humildes, uma pessoa da família alcança chegar à universidade, alcança fazer diferente algum projeto de vida. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas se recolhem para não ser diferente da família. Então, continua com a boa consciência. Quando ela supera e suplanta aquela crença que vai em frente e faz diferente e faz a família toda avançar, ela fez isso com a má consciência. Esse exemplo clareou um pouco mais? Sim, Ângela, sim. O Julinho, Edneide, tem muita gente aqui muito linda, né? Del, Glorinha. Ah, Dinete, Netinha. Ângela, Sueli, querida, Alcione, Dineide, Neide Lobo. Acho que ela está lá em Frankfurt. Não, na Bruxelas, acho. Guto, querido. E tantas outras pessoas que estão aqui presentes, né? Então, gente, e é isso, né? Precisamos ter a coragem, né? A vida só tem duas coisas: que sejamos bons e que tenhamos coragem. Afinal de contas, a vida é um grande presente, é uma dádiva que precisamos honrar a cada instante. Bem, não tem mais perguntas aqui? Eu gostaria, se não tem mais pergunta, eu vou fazer uma meditação. E depois da meditação, nós podemos também abrir para perguntas. Tá bom? Vamos lá, então? Então, entrar no estado meditativo é poder respirar. E respirar significa reespiritualizarmos. Então, que a gente possa agora fazer esse movimento, né? Voltar para o centro. Voltar para um lugar de paz, de equilíbrio e de tranquilidade. Porque somente a partir do centro é que podemos enxergar, ver e tomar qualquer posição. Então, centremos-nos no nosso centro, concentremos-nos no nosso centro. A maneira mais fácil de alcançar isso é expirar profundamente pela boca. E com os olhos semi-fechados, e agora com a boca fechada, inspirar profundamente pelo nariz. Repetir essa respiração diversas vezes. E fechamos os olhos suavemente. Ao invés de permanecermos no nosso próprio espaço restrito, estamos centrados numa profundeza ampla. Então, quando você respira amplamente, você entra nessa profundeza ampla, em sintonia com algo criativo que tudo abrange. Então, respire com olhos fechados e entre em sintonia com esse grande espaço interior. Centrado dessa forma, permanecemos em nosso corpo e em nossa alma, a forma como o nosso eu encontra seu descanso.
onde se percebe em seu lugar, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Ao mesmo tempo, percebemos que em parte do nosso corpo falta alguém. Onde há uma lacuna que alguém deve ocupar para que a mesma seja preenchida. Então, se der conta que para além do seu corpo existe uma falta de alguém. Quais são os excluídos em nossa família? Em nossa vida? Quais são as pessoas de quem estamos separados? Quais são as pessoas sobre as quais nós sobrepusemos? Quais são as pessoas das quais nós submetemos? Sem tomar diante deles o lugar que nos cabe. Isso é hierarquia. Cada um no seu lugar. Inclua também os abortamentos. Sejam eles espontâneos ou provocados. As pessoas mais difíceis. Tudo que ficou excluído de você. Esperamos até que nós e todos eles tenham tomado o seu lugar, o lugar que lhes cabe. Damos-nos as mãos serenamente. Olhamos-nos nos olhos e dizemos a nós mesmos e a eles: sim. Um sim que o faz pertencer. Um sim, eu os vejo. Eu os aceito, tal como é. Completamente, assim como é. E assim como for. Após alguns instantes, percebemos em nosso corpo e em nossa alma o que mudou. O que se tornou mais leve? Para onde se esvaiu a nossa pressa? Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? O que se curou em nós? E de repente, onde ficaram nossa inocência e a nossa culpa? Elas ainda importam? Então,
que possamos fazer uma grande respiração e voltarmos novamente para cá, para esse espaço-tempo, sem perder a conexão, a grandeza que fizemos com esse movimento. As meditações, elas nos servem para que a gente possa criar uma possibilidade de cura, de liberação desses impedimentos, para que a gente possa estar centrados em outra qualidade de vida, com a outra possibilidade de fazer diferente, de nos curarmos, a nós, a nossa família, principalmente para os nossos descendentes, que eles tenham uma vida mais leve e uma vida mais honrada, dentro dessas leis naturais da vida. Não são leis criadas pelos homens, naturais da vida. Todos pertencem, existe uma precedência de quem chegou primeiro, e existe o equilíbrio nas trocas. E aí sim, teremos grandes possibilidades de serem famílias mais leves, mais felizes, mais integradas. Vizinhos mais harmoniosos. De fato, uma pátria mais honrosa, onde todos pertencem, sem divisões, sem exclusões. Que a grande dor da humanidade reside, você não faz parte, você não pertence. Portanto, você está excluído. E só estaremos concluídos quando tivermos um coração grande e possamos incluir a todos. A todos, sem distinções nenhuma, sendo diferentes e iguais ao mesmo tempo. Queridos meus, um grande abraço para todos, viu? Um grande abraço. Que nós possamos ter clareza, sabedoria para trilhar esses dias que virão, mas com serenidade no coração, apenas sabendo que sobre nós paira uma consciência espiritual. A consciência espiritual é o amor que une. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos e a nossa querida família, né? Todos vocês que fazem parte, né, desse grupo, todas as pessoas que entram, todas as pessoas que vão assistir depois dessa live, né? Que todos nós formamos uma única cadeia e uma grande comunidade de destino. Um grande abraço, minha gente. Até a próxima semana. Até a próxima terça. Até. Obrigada por tudo, Maria. Sempre é um grande aprendizado. Gratidão. Muitas reflexões. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Gente, que amor, que amor. Achei isso. Agora esperar que Martinha possa entrar para ela